Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de março. O Ministério da Saúde confirma que já há casos de transmissão local do novo coronavírus no Brasil. Isso significa que não é mais possível identificar a fonte de transmissão de pacientes que contraíram a doença. Você acompanha aqui as últimas informações sobre o coronavírus e você vai ver também. Você vai conhecer mais alguns detalhes do Destrava, um programa liderado pelo Conselho Nacional de Justiça para retomar obras paradas pelo país. Para o primeiro semestre desse ano é a gente concluir o protocolo de atuação com base no piloto. Na semana em que se comemorou o dia 8 de março, o Judiciário intensifica ações que podem ajudar a reduzir a violência contra as mulheres. A prisão por si só não resolve o problema. Então é preciso que nós possamos dar um tratamento para aquele agressor, a fim de que ele consiga enxergar que ele é o elemento de instabilidade naquele lar. As obras de restauração do prédio do Supremo Tribunal Federal. A ideia é melhorar a segurança, gerar economia e, acima de tudo, preservar o patrimônio histórico. As mudanças são percebidas logo na entrada. As esquadrias estão sendo recuperadas e os painéis de vidro que nunca foram trocados estão sendo substituídos por vidros mais resistentes. O número de casos de coronavírus no Brasil continua aumentando. Repórter Viviane Novaes tem o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Viviane, boa noite. Boa noite, William, e boa noite a todos. Então, vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, são 98 casos confirmados. Para ter uma ideia, ontem eram 77. A maioria dos casos continua sendo em São Paulo, 56 casos confirmados. E casos suspeitos, 1.485 e nenhuma morte, felizmente, registrada até agora no Brasil. Bem, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse na coletiva hoje à tarde que há casos de transmissão comunitária nas capitais do Rio e São Paulo. São casos que não se pode identificar a trajetória de infecção do vírus, ou seja, de quem se pegou. O secretário também fez uma série de recomendações aos gestores locais. Vamos ouvir. Etiqueta respiratória, reforçar as orientações individuais de prevenção. Isso nós já estamos fazendo, mas não é suficiente, temos que fazer mais. Isolamento dessintomático, também já estamos fazendo. Domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos por até 14 dias. Triagem de serviço de saúde. Recomendar que os pacientes com forma leve da doença não procurem atendimento em unidades de pronto atendimento, nas UPAs, ou serviços terciários e utilize a infraestrutura de suporte disponibilizada pelo posto de saúde, que trabalhará com triagem rápida. Bem, e agora há pouco o Supremo Tribunal Federal comunicou que as notícias de que o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, teria assinado uma portaria suspendendo prazos, processos e o expediente do judiciário em todo o país é uma notícia falsa. Bem, outras informações sobre o coronavírus você vai ver ainda nesta edição. William. Obrigado, Viviane. Retomar obras paralisadas por todo o Brasil e promover o bom uso do dinheiro público. É esse o objetivo do programa Destrava. A iniciativa é liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com órgãos de controle, Ministério Público e o Governo Federal. A expectativa da população é grande. A senhora vai estar funcionando de muitos anos, né? Eles tinham que valorizar, né, essa obra aí, né? Isso aí que funcionasse seria muito bom, né, para a população aqui. Ia valorizar e muito. Estamos no local onde deveria ser o centro administrativo do Distrito Federal. Segundo dados do governo, o prédio de 182 mil metros quadrados foi projetado para abrigar as principais secretarias de governo, com capacidade para 13 mil funcionários. O contrato de 6 bilhões de reais previa a construção e a manutenção do prédio por 22 anos. Mas, apesar de ter sido inaugurado em 2014, o prédio nunca foi liberado. Segundo o Tribunal de Contas da União, ainda faltam alguns detalhes na construção do prédio. Mas o que travou mesmo a ocupação foi a falta de análise sobre o trânsito na região, o que também causa impacto ambiental.
Problemas assim se repetem nas 14 mil obras públicas paradas em todo o Brasil, que juntas somam mais de 200 bilhões de reais, segundo o levantamento do programa Destrava. Desse universo, com causas identificadas, o que se viu é que é um percentual muito pequeno de causas identificadas por conta de órgãos de controle e poder judiciário. Então, elas representam menos de 3% nesse universo de obras paralisadas e que muitas das vezes é colocada uma culpa indevida, né, nesses órgãos por conta da sua atuação, justamente para prevenir a população com relação ao gasto com irregularidades nessas obras. Para destravar a conclusão dessas obras, os poderes Judiciário, Executivo, o Ministério Público e órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União, firmaram uma parceria contra o desperdício do dinheiro público e os problemas administrativos. A primeira etapa do programa Destrava foi lançada em fevereiro, em Goiânia. O foco do projeto piloto são as obras paradas de creches em Goiás. A proposta é que os envolvidos sejam chamados para superar os entraves e, se necessário, homologar acordos judiciais. O objetivo para esse ano, para o primeiro semestre desse ano, é a gente concluir o protocolo de atuação com base no piloto e estruturar toda a rede de apoio que nós estamos criando para desenvolvimento de espaços de diálogo entre os órgãos de controle. Órgãos de controle não só Tribunal de Contas, não só Ministério Público, mas CGU, Advocacia Pública, órgãos ambientais, os CREAS. Então, todos esses órgãos reunidos, a gente conseguir criar o espaço de diálogo em cada um dos estados para discutir localmente as obras paralisadas, todas aquelas de creche e todas as grandes obras locais que o Executivo tem interesse no destravamento. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que custo de emissão de boleto pode ser repassado a condôminos e locatários. O cliente recebe a fatura e faz o pagamento, mas antes do documento chegar até as mãos do consumidor, um longo caminho é percorrido. Os boletos são gerados por um determinado banco e o processo custa tempo e dinheiro. Geralmente, os encargos da emissão são custeados pela empresa que presta o serviço. No Rio Grande do Sul, um órgão de defesa do consumidor ajuizou a ação coletiva contra a empresa do ramo imobiliário que estava repassando a tarifa de emissão de boleto para os condôminos e locatários. O juiz de primeira instância considerou ilegal essa cobrança no período anterior a 20 de fevereiro de 2009. A data foi estipulada em um termo de ajustamento de conduta pactuado entre o Ministério Público e o Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul para que as imobiliárias informassem aos condôminos e locatários a possibilidade de usar outras formas de pagamento para evitar o gasto com a tarifa de emissão de boleto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do processo, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que não ficou caracterizada a prática ilegal ou abusiva que justifique a demanda coletiva. O magistrado explicou que o boleto não era a única forma de pagamento disponível e ressaltou ainda que os contratos da imobiliária têm cláusula expressa informando que o locatário ou condômino pode usar outros meios para quitar as obrigações, com instruções claras e adequadas sobre o pagamento, com isenção da tarifa bancária. E no próximo bloco, as obras de restauração do prédio do STF geram economia e preservam o patrimônio histórico nacional. Eu acho que é tratar o próximo da melhor forma possível. Não pensando apenas em si, mas sim pensando também no outro. O Supremo Tribunal Federal está sendo restaurado. A ideia é melhorar a segurança do local, gerar economia em manutenção e, acima de tudo, preservar o patrimônio histórico. A obra ainda pode tornar o STF uma referência para a arquitetura brasileira. O
Palácio do Supremo Tribunal Federal foi inaugurado junto com Brasília em 21 de abril de 1960 e agora está sendo restaurado. As obras já estão em fase de conclusão para serem entregues para o aniversário da cidade. E economia é o foco da administração do tribunal. Temos um orçamento em 2019 de aproximadamente 700 milhões para o tribunal, onde ele é para pagar toda a parte de pessoal, benefício e toda a manutenção do tribunal, né? E tivemos uma execução orçamentária na faixa de 98,2% de execução. Esse ano, o Supremo trabalha com redução de 25% no orçamento. Essa redução se deu porque esse é o primeiro ano que a emenda do teto do gasto, que o Poder Executivo não vai poder compensar mais o Poder Judiciário. Então a gente teve aí nesse cômputo, nessa conta, 25% menor de despesa discricionária, ou seja, despesa de custeio e investimento. Como o corte no orçamento é para todos, os tribunais vão ter que se ajustar. Foi feito um trabalho junto ao Executivo que colocamos na LDO uma compensação entre os tribunais de orçamento. Então, no final do ano, se um tribunal tiver uma performance menor, o outro tiver uma performance maior, os dois presidentes, ele pode, em comum acordo, fazer uma transferência de um tribunal para o outro e aí sim teria uma ajuda no final do ano para que consigam cada um fechar a conta e aproveitar melhor os orçamentos dos tribunais. Para gastar menos com manutenção, o STF está trocando as lâmpadas por LED. Também está sendo implantado o sistema que apaga luzes e ar-condicionado quando não há pessoas nas salas. O sistema também vai controlar o fluxo de água nas torneiras e vasos sanitários. Tudo para diminuir o consumo de energia em até 30%. Mesmo com menos recursos, está sendo possível restaurar o Palácio do STF. As mudanças são percebidas logo na entrada. As esquadrias estão sendo recuperadas e os painéis de vidro que nunca foram trocados estão sendo substituídos por vidros mais resistentes. Os jardins foram revitalizados com técnicas de sustentabilidade. Ao entrar no anexo 1, o visitante já se depara com as novas instalações da livraria do STF. Também está sendo recuperado o túnel que faz a ligação do edifício sede à área externa ao subsolo. Nós estamos recuperando esse túnel que estava ocupado por outras atividades e estamos preservando o máximo possível. Inclusive, estamos tentando preservar o piso original. Embora vá ficar com algumas emendas, a gente quer que fique o piso original de 1960 para valorizar esse lado histórico, esse lado da própria história mesmo do Palácio. Como o Palácio do Supremo Tribunal Federal foi projetado por Oscar Niemeyer e é tombado, a restauração teve de ser autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O trabalho pode se tornar referência para a arquitetura brasileira. O prédio da STF é uma obra de 1957 a 1960, foi entregue na inauguração de Brasília e a gestão do STF, junto com o ministro Toffoli, tem feito um trabalho fantástico, que é preservar o que é mais importante, que é um bem tombado, que é a história de Brasília. Violência contra a mulher. Além da punição ao agressor, o Judiciário tem intensificado ações que possam ajudar a reduzir a reincidência desse tipo de crime. Um dos projetos é o Bem de Família, de Várzea Grande, no Mato Grosso, que tem o foco no tratamento do agressor. Violência doméstica. Os números são assustadores. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso mostram que só no ano passado, 39 mulheres foram assassinadas no estado. Se referindo à família, o que é para ser uma história feliz de amor e paz, geralmente se torna palco de diversos tipos de agressões. Só que a prisão por si só não resolve o problema. Então é preciso que nós possamos dar um tratamento para aquele agressor, a fim de que ele consiga enxergar que ele é o elemento de instabilidade naquele lar. Pensando nisso, a Justiça Estadual vem aplicando tratamento aos agressores. 17 deles estão participando do projeto Bem de Família em Várzea Grande e o resultado já é positivo. Dados da Vara Especializada aqui
aqui em Várzea Grande, mostram que ao longo de 2 anos que o projeto Bem de Família vem sendo aplicado, o resultado é muito satisfatório. Dos mais de 200 homens participantes, 92% deles se redimiram e não cometeram mais crimes de violência doméstica contra a mulher. Um projeto faz com que aquele agressor se enxergue na qualidade tal e assim, sabendo realmente que ele é um agressor, ele consiga mudar o seu comportamento. Nós entramos exatamente na mudança comportamental da agressividade. Esse participante que preferiu não se identificar, relatou o projeto como uma boa reflexão. Eu aprendi que muitas vezes a gente tem que ser humilde, né, e parar para pensar nos atos, né, que a gente faz no dia a dia. São seres humanos que têm suas famílias, têm suas condições, né, particulares e que a gente tem que respeitá-los acima de qualquer coisa. Isso é muito bom, isso é muito produtivo. Inclusive, eles se tornam multiplicadores do projeto Bem de Família. Compromisso com o meio ambiente. Convênio assinado na Paraíba vai permitir instalação de energia solar no Fórum da Comarca de Coremas, no interior do estado. Representantes do TJPB e do município de Coremas se reuniram na presidência do tribunal, onde assinaram um convênio visando a instalação e a cessão do sistema de energia solar no Fórum da Comarca. Caberá ao TJ, por meio da Gerência de Engenharia, fornecer ao município o plano de trabalho para a instalação da nova energia, disponibilizar equipe técnica, além de realizar a manutenção dos equipamentos instalados. É uma meta nossa de gestão de trazer parceiros para o tribunal para contribuir com a gestão pública e também com a atividade jurisdicional como um todo. O município de Coremas, por sua vez, ficará responsável pela instalação e cessão do sistema de energia solar, suportando custos diretos e indiretos, regularização do sistema perante a concessionária de energia elétrica, execução do processo licitatório e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, realizando o registro da obra nos sistemas pertinentes. É de grande importância, não só os órgãos da Prefeitura, como também os órgãos do Tribunal de Justiça ter esse interesse de implantar a energia solar. Justiça Federal garante a homem o direito de receber pensão por morte de companheiro. O caso chegou ao TRF1 após recurso da União, que alegou que o homem não preenchia os requisitos para a concessão da pensão por morte. A segunda turma do TRF1 destacou que o cidadão provou sim a união estável por meio de comprovantes de residência, testamento público firmado pelo falecido, colocando o autor como herdeiro, e faturas de cartão de crédito, onde o beneficiário da pensão aparece como dependente. Testemunhas também disseram que o casal vivia junto há 30 anos. O relator desembargador federal Francisco de Assis Bete lembrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de conceder a pensão por morte a companheiro homoafetivo. No próximo bloco, as últimas informações sobre o coronavírus no Brasil. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o origami, a arte japonesa de fazer pequenas esculturas em papel, mudou o ambiente nos presídios. Em instantes. Justiça é igualdade, né? De igualdade de direitos iguais a todos. Judiciário, Ministério Público, as instituições estão atentas e determinam medidas de proteção ao coronavírus. Voltamos a falar sobre isso com a repórter Viviane Novaes. Vivi. Vamos lá. Bem, o Superior Tribunal de Justiça adiou eventos marcados para a próxima semana, viu? O Ministério Público Federal suspendeu eventos e a presença de público externo nas unidades da instituição. O teletrabalho lá no Ministério Público é permitido para procuradores, servidores e estagiários com doenças respiratórias crônicas, com filhos menores de 1 ano, para gestantes, pessoas que moram com idosos com doenças crônicas, maiores de 60 anos e quem viajou para o exterior nos últimos 15 dias ou mora com pessoas que viajaram nesse período. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todas as sessões de julgamento do órgão especial da Corte estão suspensas por 60 dias. E agora uma notícia aqui de Brasília. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, incluiu o exame para a detecção de coronavírus na lista de procedimentos obrigatórios para beneficiários de
planos de saúde. Hoje à tarde eu percorri algumas farmácias aqui de Brasília para ver como é que está a venda de máscaras e também de álcool gel. Vamos ver. Nas farmácias, clientes bem preocupados com o novo vírus. Eu estou preocupada, mas não estou apavorada. Está tomando alguns cuidados? Ainda não. Mas muita gente já começou a se precaver. Nesta farmácia, não há nenhuma máscara ou álcool gel para comprar. Nesta outra, o que entra sai rapidinho. A procura é muito grande mesmo, a gente está tendo essa dificuldade de reposição, até mesmo que está faltando, né, na indústria, não está conseguindo suprir. Para a empresa chegou um caminhão fechado de álcool em gel e já se esgotou. Então a reposição está sendo bem complicada pela procura que está enorme. Hoje cedo chegou um lote de 80 frascos de álcool gel. E quando fomos à farmácia só havia 15. Renata ficou surpresa com o preço. Eu acredito que em todos os lugares, né, o preço está subindo cerca de 20%, mais ou menos, eu tive essa impressão. Hoje a caixa com 50 máscaras está sendo vendida por R$ 70. Cada dia é um preço diferente e não tem. E quando tem é o preço que a complicação de máscara, que a R$ 15, hoje está 70. Muito caro. Mas será que precisa tanta precaução com ela? O Ministério da Saúde já avisou, nem todo mundo deve usar máscara. Ela é indicada apenas para quem já foi diagnosticado com a doença ou em caso de suspeita. Quem tem gripe, que tem alguma coisa, pode usar isso. Quem está em hospital, em lugares onde pode ser infectado, mas muito absurdo da população, muito alvoroço. Muitas farmácias no país racionaram a quantidade que os clientes podem levar. Em algumas, só é possível comprar 5 unidades de álcool gel ou 2 máscaras descartáveis. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Mariana Xavier, que tem as últimas informações. Boa noite, Mariana. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. O Conselho Nacional de Justiça informou em publicação oficial o cancelamento da sessão que estava prevista para terça que vem, dia 17, e marcou uma nova sessão extraordinária para a próxima quarta, dia 18 de março, a partir das 10 da manhã. A pauta foi mantida com 11 processos. 3 são recursos administrativos em processos julgados. Em 4 casos da pauta, os conselheiros vão apresentar voto vista. E também está pautado o relatório de inspeção realizado em fevereiro deste ano pela Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça Federal da Primeira Região. A pauta completa você confere no site do CNJ. O Ministério Público Federal instituiu um grupo de trabalho para atuar junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Ministério da Justiça e o Banco Central. O objetivo é trabalhar no desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos, uma etapa obrigatória da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, prevista para o fim deste ano. O grupo quer identificar e compreender os riscos desses crimes para subsidiar ações de órgãos e entidades competentes e adotar medidas de prevenção e combate ao crime organizado. E o ministro Luiz Fux, vice-presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, consultou o CNJ sobre a possibilidade de revogar ou editar nova resolução sobre o expediente dos tribunais para o atendimento ao público. De acordo com o CNJ, o horário deve ser de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas no mínimo, ou em caso de insuficiência de recursos humanos ou necessidade de respeito a costumes locais, deve ser adotada jornada de 8 horas diárias em 2 turnos, com intervalo para o almoço. A Associação dos Magistrados Brasileiros pede que o horário de atendimento seja reduzido aí para 6 horas corridas. E o Supremo Tribunal Federal negou um recurso da ex-presidente Dilma Rousseff para anular o impeachment de 2016. A defesa tentava reverter decisão do ministro Alexandre de Moraes, do ano passado, que arquivou o pedido de anulação por perda de objeto. O entendimento é que o mandato para o qual Dilma foi reeleita acabou em 2018. A decisão dos ministros foi no plenário virtual aqui do Supremo. Você em casa pode rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Volto com você, William. Obrigado, Mariana. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado, mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61 992606116. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.